Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Iniciamos neste momento mais uma transmissão ao vivo, direto do Centro Espírita O Semeador. Agradecemos a todos pela presença em nossa transmissão ao vivo. Vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento ao alto, rogar ao nosso bondoso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Elevemos conjuntamente nossos pensamentos ao alto e rogar nesse instante a paz de nosso amado Mestre Jesus, que possam estar iluminando a todos nós aqui presente e a cada irmão e irmã nossos em seus lares. E assim, amado Mestre Jesus, abençoa, Senhor, a todos os lares. Abençoa, amado Mestre Jesus, a todos aqueles que passam por dificuldades. Abençoa, amado Mestre Jesus, enfim, a toda essa nossa humanidade. E assim, amado Mestre Jesus, iniciamos a nossa palestra de hoje com as bênçãos do alto, que possam estar neste instante amparando a todos nós, amparando a todos os lares, amparando a toda esta humanidade, Senhor Jesus, que assim seja. Hoje a palestra de nosso irmão Fred Toitio, que está aqui conosco e que vai nos falar hoje sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, as nossas almas, e que possamos ter uma segunda-feira, um final de segunda-feira de muita paz, de muito aprendizado e de muita reflexão. O tema que nós iremos tratar hoje aqui nessa palestra será, como vocês estão percebendo aí, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra. Então aqui Jesus, quando trouxe as bem-aventuranças, subiu ao monte e disse para os seus discípulos, para os profetas, vários dos seus ensinamentos, entre os quais em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, nós temos o tema da palestra de hoje. O que significa, meus irmãos e minhas irmãs? Qual realmente o significado moral dessa parábola, tão aplicada hoje, nos dias que estamos vivendo? Quem são esses bem-aventurados? Quem são esses mansos que Jesus tanto insistiu em suas parábolas e que agora, em pleno ano de 2020, nós estamos vivendo justamente essa questão que envolve aqueles que herdarão a terra. Então aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus quer nos passar o quê? Que procuremos ser mais dóceis, que procuremos ser mais afáveis com os nossos semelhantes, que procuremos nos transformar moralmente, buscando afastar do nosso coração toda a ideia de orgulho, de egoísmo, toda a ideia de vaidade, de ódio, de vingança. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, por quê? Porque estarão em uma terra regenerada, cuja transformação nós estamos percebendo gradualmente, lentamente, como Jesus mesmo nos disse, que toda mudança não pode ser repentina, abrupta, e sim tem que ser lenta, tem que estar adequada à evolução cultural, à evolução moral daquela população, daqueles habitantes daquele planeta, que no nosso caso é o planeta Terra. Então, mansos aqui no sentido, Jesus nos traz o quê? De buscarmos essa evolução moral,
de buscarmos praticar a caridade para com o próximo, mas não somente aquela caridade material, e sim a caridade moral, em auxiliar os nossos irmãos, em sermos pacíficos dentro dos nossos lares, e não tiranos, como muitas vezes se sucede, em buscarmos tratar principalmente os nossos entes familiares, os nossos entes próximos, de uma forma mais mansa, de uma forma mais humilde, de uma forma a nos colocarmos no lugar desse próximo quando eles estiverem em dificuldades ou precisando de um auxílio. E muitas das vezes, durante esse desenvolvimento da humanidade, nós percebemos algumas deturpações em relação a esse mandamento, a essa bem-aventurança. Porque conta-se que um senhor muito rico, materialmente falando, um senhor muito rico, de muitas posses, tinha 4 filhos. Esse senhor, com seus 4 filhos adultos maiores, foi acometido por uma grave paralisia em suas pernas. Então, a partir do momento em que uma paralisia o atingiu, ele não pôde mais se locomover normalmente, dependia de que os filhos o ajudassem a fazer várias tarefas diárias do cotidiano. E durante esse tempo em que essa enfermidade acometeu esse irmão, ele conheceu a doutrina espírita e começou a ler as obras espíritas, e quando levavam ele, frequentava um centro espírita, e começou a ter resignação, a praticar a caridade com o próximo, se transformar moralmente. E os filhos sempre o visitando, sempre fazendo lá as suas atividades, auxiliando nas atividades diárias, até que esse senhor, muito bem financeiramente, decidiu partilhar o seu patrimônio perante esses 4 filhos, em razão já da idade, e que, para se precaver, que já deixasse o patrimônio, que era muito, partilhado com esses 4 filhos. Assim foi feito, partilhou. Para a surpresa deste pai, desse senhor, as visitas dos filhos diminuíram. Eles não mais o visitavam com a mesma frequência. Esses filhos, então, deixaram de frequentar a casa desse pai, provavelmente, claro, certamente, em razão do quê? De já terem ali recebido a sua parte na herança. E o senhor continuou frequentando o centro espírita, praticando a doutrina espírita, e um belo dia, um antigo devedor dele compareceu na sua residência, o mesmo estava lá deitado em sua cama, e esse devedor disse que queria quitar uma dívida de alguns milhões, vamos dizer assim, de reais, trazendo para a época. E assim foi feito. Esse devedor fez o pagamento dessa dívida em dinheiro para esse senhor. Só que no momento do pagamento, 2 dos 4 filhos presenciaram a entrega. Eles raramente estavam indo, mas quando iam, nessa situação, perceberam ali, participaram da transação e do recebimento desse valor. E por incrível que pareça, as visitas retomaram a sua frequência logo após este pagamento, que era um valor muito alto para ser dividido, em 4 pessoas, que seriam os 4 irmãos. E em razão da idade, esse irmão desencarnou. O senhor que tinha as posses, que estava cometido dessa paralisia, desencarnou. Quando ainda no seu velório, tendo em vista que no dia do recebimento do valor do devedor, ele guardou aquele valor em um cofre dentro do quarto presenciado por 2 filhos, na presença de 2 filhos, no dia do velório, os 4 irmãos se dirigiram, enquanto o corpo ainda estava sendo velado, os 4 irmãos se dirigiram ao quarto do falecido pai, diretamente no cofre. Claro, aguardando que aqueles valores estivessem ali. Assim foi feito. Chegando lá, conseguiram abrir o cofre e, para surpresa de todos, dos 4, não tinha 1 centavo sequer. Para surpresa de todos, havia apenas um bilhete.
E nesse bilhete estava escrito: Deus abençoe a todos vocês, meus filhos. Aquele valor que eu recebi em pagamento do empréstimo, eu doei ele todo para a instituição espírita para fazer obras de caridade em meu nome. E peço também que leiam o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai a teu pai e tua mãe, a piedade filial. E aqueles irmãos pasmos, uns olharam para os outros e não sabiam o que fazer. Então aqui, meus irmãos e minhas irmãs, esse pequeno caso, essa pequena história vai nos mostrar o quê? Bem-aventurados os mansos, que são aqueles que estão já desapegados da matéria, mas desapegados de uma forma a não colocar o ser material à frente do ser espiritual. Nesse nosso exemplo aqui, os filhos estavam interessados o quê? Apenas na fortuna patrimonial do pai. Não se preocuparam em nenhum momento em aliviar as dores daquele pai. Não se preocuparam em nenhum momento em talvez levar aquele pai para dentro de uma das suas casas. E sim, diminuíram as suas visitas frequentes quando receberam parte da herança. Então isso é importante porque Jesus vem nos mostrar o quê? Com essa bem-aventurança. Vem nos mostrar que o ser espiritual deve estar o quê? Sobreposto, deve prevalecer sobre o ser material. Precisamos, por óbvio, da matéria para sobreviver. Dependemos da matéria para sobreviver. Até porque precisamos comer, precisamos nos deslocar, precisamos trabalhar e várias atividades diárias. Mas o que nós percebemos hoje na sociedade, Jesus combateu muito isso quando aqui nos ensinou, é esse apego muitas vezes desvirtuado à matéria, esse apego material que traz essas doenças morais, que traz muitas vezes depressões, que traz aquele vazio existencial. A Terra está em processo de regeneração, meus irmãos e minhas irmãs. Esse processo de regeneração, a Terra regenerada, apenas vão habitar o que aqui neste planeta? Somente aqueles que estão buscando a sua evolução moral. Somente aqueles que estão extirpando do coração as impurezas que escurecem todo o sentimento de bondade. Porque nós sabemos que esse sentimento de bondade, ele nunca acaba. O sentimento de benevolência para com o nosso próximo, o sentimento de caridade com os nossos pais, com os nossos semelhantes, mas não apenas, igual nós dissemos, a caridade material, e sim a caridade moral. Então, busquemos, principalmente nessa época em que estamos vivendo agora, né, nessa pandemia da qual estamos passando, vamos buscar viver de forma resignada. Vamos agradecer dia após dia de estarmos o quê, meus irmãos? Vivos, de estarmos encarnados e termos a oportunidade de evoluir. Porque a cada dia da nossa existência vai representar o quê? Ou um avanço, ou um retrocesso, nós não retrogradamos. Ou o quê? Vamos estacionar na escala evolutiva. Então os mansos herdarão a terra está passando, como já passou por vários processos de transformação. E agora nós percebemos o quê? Que esse processo de transformação moral que a terra vem passando, muitos que ainda aqui estiverem com egoísmo, com orgulho, com a vingança, com o ódio arraigados no coração, esses com certeza poderão até reencarnar em outros mundos menos evoluídos que a Terra, ou que estejam no mesmo grau evolutivo que a Terra. Mas quando a Terra se tornar esse planeta de fraternidade, de solidariedade, em que o forte não mais oprimirá o fraco, aí sim estará implementado o quê? Os ensinos cristãos. Aí sim estaremos diante da verdadeira prática do amor ao próximo. Busquemos, meus irmãos, Jesus nos mostrou isso muito bem no Evangelho, os Espíritos Superiores nos mostraram isso muito bem. Busquemos sempre reconhecer as nossas imperfeições. Reconhecer as nossas imperfeições para tentarmos o quê? Extirpá-las do coração. E não como muitas vezes nós fazemos, como a sociedade muitas vezes nos mostra, julgando o defeito alheio,
muitas vezes fazendo julgamento precipitado do próximo, sem olhar para os nossos próprios defeitos. Então, quanto mais buscarmos essa evolução interior, essa nossa transformação moral, mais estaremos perto desse reino dos céus, dessa terra regenerada. Quem são esses mansos que herdarão a terra? Serão justamente essas pessoas benevolentes, essas pessoas caridosas, como dizia São Francisco de Assis. Praticai o evangelho o tempo todo. Se necessário, use as palavras. Então essa terra regenerada, ela está o quê? Próxima da gente, está dentro da gente. Nós mesmos, meus irmãos e minhas irmãs, devemos a cada dia plantar o bem, a caridade, para que possamos colher no futuro coisas boas, porque a árvore boa dá fruto bom, enquanto a árvore ruim só vai dar fruto ruim. É importante também mencionar que Jesus convida todos nós diariamente, diuturnamente. Todos os dias estamos sendo convidados a esse banquete celeste do amor, a esse banquete celeste de sublimidade, de luz, de esperança. Só que muitas vezes nós nos esquecemos, nós deixamos de aproveitar as oportunidades que nos são apresentadas. Quando Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ele quis nos mostrar também que o jeito de falar, que o jeito de agir, a forma com que nos comunicamos com os nossos semelhantes, tudo isso deve ser o quê? Buscado uma melhora, e não apenas aquela melhora, e não apenas aquele apego exacerbado ao ter, aquele apego a sempre ter mais que o próximo, aquela competição que muitas das vezes vai nos trazer doenças do corpo, doenças morais, doenças que destroem muitas vezes uma família ou a própria vida daqueles que talvez não tenham conhecimento da verdadeira lei que o Cristo nos trouxe, que é a lei de justiça, de amor, de caridade, de humildade. Devemos sempre também nos atentar para a humildade, porque não é porque temos esse conhecimento da doutrina espírita, esse conhecimento das leis cristãs, que devemos nos achar melhor que os outros, que devemos acreditar que somos melhores que os nossos irmãos, de forma alguma. Na realidade, meus irmãos, nós temos que aplicar esses ensinamentos na prática. É através da conduta, da boa propaganda, né? Na propaganda aqui no sentido do quê? Das boas práticas, que você reconhece um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que age com benevolência para com o seu próximo, é aquele que pratica a humildade de forma que pratica a caridade de forma desinteressada, humilde, sem menosprezar, em silêncio, sem aguardar, meus irmãos, o aplauso dos homens. Então busquemos ser mansos no sentido de ajudar, auxiliar a nós mesmos e ao próximo, mas sem querer com isso uma recompensa, um reconhecimento da sociedade. Não, nós devemos buscar o quê? O reconhecimento de Deus. Nós devemos crer nesse Pai que nos criou, nesse Pai justo, misericordioso, onipotente, neste Pai que a todo momento nos perdoa, que a todo instante nos dá as oportunidades em várias encarnações para melhorarmos e um dia alcançarmos essa perfeição moral que buscamos, essa perfeição intelectual que buscamos. É muito importante, meus irmãos, essa crença racional em Deus, acreditar em Jesus, acreditar em Deus. Na própria Gênesis nós sabemos, né, que é o 5º livro da codificação, nós temos lá os atributos de Deus, né? E esses atributos, eles pertencem exclusivamente a quem? A Deus, que é o nosso Pai. Porque não alcançaremos esse reino dos céus, não alcançaremos esses mundos celestes, esses mundos superiores, se não nos comportarmos com humildade. Se não nos revestirmos, vamos dizer assim,
da verdadeira prática do bem, mas de uma forma humilde, de uma forma em que Jesus também faria aquilo se estivesse no nosso lugar. Busquemos sempre nessa mansuetude que o tema da palestra nos mostra, busquemos sempre nessa mansuetude auxiliar esse próximo. Mas não somente aquele auxílio material, o auxílio com uma palavra, o auxílio com um conselho salutar, que é o que os espíritos superiores nos trazem, né? Conselhos salutares, coisas boas, jamais o quê? A desavença, jamais o quê? A instigação do ódio, da vingança. Então, essa crença racional em Deus é o que nos vai o quê? Dar forças, meus irmãos e minhas irmãs, para que possamos um dia estar nessa condição de espíritos o quê? Superiores, espíritos puros, ou espíritos em mundos regenerados, espíritos que ali, após sucessivas encarnações, aproveitando essas encarnações, conseguiram ali alcançar essa evolução, esse progresso moral. E para isso nós temos o quê? A doutrina espírita. Para isso nós temos Kardec. Para isso nós temos o codificador, que com tanto amor, com tanta dedicação, codificou em 5 obras todo esse consolador que Jesus nos prometeu quando aqui esteve. Então o Espiritismo é o nosso veículo para alcançar essa perfeição. Não que a verdade esteja apenas com o Espiritismo, nós sabemos, mas que o Espiritismo nos traz de uma forma racional, fundamentada em fatos, na observação, na prática do bem, o que o Espiritismo nos mostra é o quê? É que a vida futura, é que esse contato entre o mundo material e o mundo espiritual, ele é real, ele existe. A compreensão racional dessa vida futura vai nos trazer, vai abastecer o nosso coração de quê? De esperança em alcançar um dia esses mundos regenerados, como é o caso da Terra daqui a algum tempo. Então Allan Kardec ele trouxe de uma forma muito metódica as 5 obras que o Espiritismo nos apresenta, para que tenhamos, além dessa compreensão da vida futura, além desse entendimento racional, o consolo de sabermos o porquê estamos aqui na Terra, por que estamos passando por isso nesse momento, por que eu estou encarnado nessa família, por que eu estou assistindo essa palestra hoje, por que eu estou no semeador, só não estou frequentando em razão dessa pandemia. Então, quando nós buscamos essas respostas, dentro da própria doutrina espírita, claro, dentro das leis que Jesus, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, nós estamos nos aproximando desse reino dos céus. Nós estamos nos aproximando desse mundo celeste, onde reina a fraternidade. Nós estamos nos aproximando desse mundo em que não existe mais egoísmo, em que não existe mais o orgulho, em que as desavenças já se extinguiram. E Allan Kardec, nessas 5 obras, ele nos mostra justamente isso. Uma obra consoladora, mas, ao mesmo tempo, racional, esclarecedora, ao mesmo tempo, observada somente através dos fatos que acontecem em todos os pontos do globo. Uma obra coletiva, porque nós sabemos que a primeira revelação veio com Moisés, a segunda com Jesus, nosso mestre divino, e a terceira agora com o Espiritismo, mas não personificada em uma pessoa, e sim uma coletividade. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos nos valer, aproveitar do Espiritismo, desse estudo racional da doutrina, da prática do bem, da verdadeira prática do bem, para nos aproximarmos desse reino dos céus. Porque nós sabemos que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos baterão na porta, querendo entrar no reino dos céus, mas apenas aqueles humildes, apenas aqueles benevolentes, apenas aqueles que buscaram sua transformação moral íntima, poderão entrar no reino dos céus, enquanto aqueles que ainda insistem na prática do mal, aqueles que ainda insistem em prejudicar o próximo, aqueles que ainda insistem em machucar o coração do outro,
aqueles ainda terão as oportunidades, em razão da misericórdia divina, de buscar a sua evolução. Mas poucos são os escolhidos, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E aqui nessa questão dos últimos serão os primeiros, né, dos chamados a esse banquete celestial, a esse banquete de amor ao Pai, né, que nós tanto falamos aqui na Casa Espírito Semeador, conta-se que uma pessoa, né, um homem estava precisando de muitos voluntários, né, mas pessoas ali para trabalhar remunerada, só que eram muitas pessoas para trabalhar para ele. E tentou de uma forma, de outra não conseguiu, teve uma ideia. Contratou vários músicos e parou numa esquina movimentada da cidade, e esses músicos começaram a tocar. Uma banda muito boa, e ali foram se avolumando pessoas, né? Muitas e muitas pessoas parando para apreciar aquela música. E assim que as músicas foram sendo tocadas, a multidão foi aumentando, e próximo ali de umas 1.000, 1.200 pessoas, até 1.300 pessoas. Quando ele pediu para dar um intervalinho e começou a falar sobre doutrina espírita, começou a falar sobre família, sobre valores familiares, sobre o evangelho, naquele momento já se dispersou a multidão. Mas ele, insistente, né, sempre esperançoso, acreditando que muitos ali atenderiam aos requisitos para começar a trabalhar para a empresa dele, começou a falar o quê? De economia, começou a falar de política, começou a falar de assuntos do cotidiano, e que foram levando muitas vezes essas pessoas ao desinteresse que a música tinha trazido a elas. Quando ele resolveu, além disso, perguntar se alguém que ali sobrou gostaria de trabalhar, qual de vocês gostaria de trabalhar como operário, qual de vocês gostariam de começar a trabalhar para mim? Aí sobraram 10 pessoas. Logo após ele anunciar realmente qual o motivo dele estar ali, aí restaram apenas 10 pessoas. 5 jovens, 3 senhores de meia idade e 2 senhoras. Nesse momento, ele levou as mãos para o céu e agradeceu copiosamente, em prantos, emocionado: obrigado, meu Pai, obrigado por ter permitido que esses operários, que esses irmãos possam me auxiliar na minha obra. Quando um sujeito que estava ali próximo, né, bem parrudo, entendedor da vida, né, como se auto-intitula, chegou e disse: mas veja só, como que você é bobo. Você tinha aqui mais de 1.000 pessoas, todos aqui assistindo a música. E agora você, precisando de muitos para trabalhar, só sobram 10 e você ainda está agradecendo a Deus? Mas você é bobo mesmo. Aí ele disse: não, meu irmão, eu estou agradecendo a Deus porque os 10 que restaram aqui, cada um deles vale por 1.000 dos que foram embora. Então nós temos que fazer uma reflexão desse homem, da conduta, das palavras desse homem. Em que sentido? Que muitos são os chamados, muitos são o quê? Os chamados, mas que escolhem não a porta estreita, mas que vão escolher a porta larga, a porta da perdição, muitas vezes a porta da vida fácil, da vida prazerosa, a porta da vida fútil, aquela que não traz qualquer contribuição para a nossa evolução moral. Então, nesse caso aqui, o que nos mostra essa rápida história, né? Mas bem assim, que traz um fundo, um ensinamento moral, que muitos foram ali os chamados, muitos se interessaram, mas quando efetivamente ele diz
para que era, apenas restaram 10. É o que estamos vivendo, né? Muitos aqui que estão hoje na Terra encarnados, que estão aqui cumprindo, talvez, missões, que estão aqui aproveitando a sua encarnação, estão sendo chamados, convidados para esse banquete celeste, para herdar a Terra regenerada. Mas pouquíssimos realmente terão o interesse de assim buscar, mas poucos terão. Aqui não podemos falar em números exatos, né? Mas poucos em que sentido? Apenas aqueles que praticam realmente a lei do Cristo. Somente aqueles que buscarem efetivamente, do fundo do coração e não dos lábios, a sua transformação é que estarão aí próximo ao reino dos céus. Então, até a questão, o capítulo que fala dos trabalhadores da última hora, né? Que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos no reino dos céus. Mas Deus, na sua misericórdia divina, jamais nos fecha a porta. Deus, em sua misericórdia, Ele sempre nos dá a oportunidade de reencarnarmos em outros mundos até, como forma de melhorarmos o nosso aprendizado, como forma de buscarmos essa evolução. Muitas vezes podemos até encarnar em outros mundos para levar o conhecimento que tivemos aqui na Terra. Mas é isso que o tema da nossa palestra nos mostra? Não. Que a partir de hoje que nós devemos o quê? Buscar essa mansuetude, essa afabilidade, a doçura, tratar os nossos irmãos como verdadeiros irmãos, porque é só nós nos colocarmos, meus irmãos, no lugar do outro. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Essa pergunta, muitas vezes, ela nos traz a resposta para quase tudo. Se ele estivesse aqui, ele faria de que forma? Então devemos buscar sempre o quê? Seguir Jesus. Seguir Jesus, mas não no sentido da fé cega. Sentir Jesus, sentir também, né? E seguir Jesus, mas com uma fé raciocinada. Uma fé fundamentada no crivo da lógica, da razão, do conhecimento, das boas práticas. Porque quando nós temos uma luz, que é Jesus, quando nós temos hoje essa luz coletiva, que é a doutrina espírita, que vem aqui esclarecer as parábolas, que vem aqui nos explicar, coroar o edifício construído pela primeira, pela segunda revelação, nós temos, além de tudo, o quê? Esse consolo. Nós temos, além de tudo, uma explicação racional de por que estamos na Terra encarnados. Os mansos assim herdaram a terra quando estivermos o quê? Regenerados. Quando o nosso íntimo, quando o nosso livre-arbítrio estiver vocacionado, direcionado exclusivamente para a prática do bem. Agora, é fácil isso aqui na Terra? Porque muitas vezes, né, até os casos que tratamos aqui hoje, né, parece que pelas palavras tudo se resolve. Sabemos que não. Por isso que a melhor propaganda do verdadeiro cristão, daquele que segue Jesus e pratica o cristianismo redivivo, são as suas condutas. Até as revistas espíritas, né, trazem muito essa questão da boa propaganda do espiritismo, que você reconhece um verdadeiro espírita, não apenas pelo conhecimento que ele tem da doutrina, e sim pelas suas atitudes. Quanto de bem ele faz, quanto ele ajuda o próximo, quanto ele busca se melhorar. Porque falamos que muitas vezes ajudamos, auxiliamos o próximo, e que o próximo não melhora, que o próximo não tem jeito, e que somente nós que melhoramos. E não é verdade, porque nós enxergamos no próximo seus defeitos, e esquecemos de enxergar os nossos vícios, as nossas imperfeições. É isso que apega, que agarra, vamos dizer assim, o espírito ao corpo. Porque enquanto estivermos arraigados nessa matéria, nesse ter, nós sabemos aí o índice de suicídio que nós temos aí ultimamente, que vem aumentando muito. Quando esse apego à matéria não traz a verdadeira felicidade, que é aquela felicidade simples, é aquela felicidade que o Cristo nos ensinou quando aqui esteve, isso se transforma em loucura, muitas vezes leva a pessoa ao suicídio,
a doenças gravíssimas, tanto do corpo como da alma. Então, quando nós temos uma luz no fim do túnel, quando nós temos aquilo que Jesus sempre nos deixou, a esperança viva, nada mais vai ser apagado. Quando nós crermos em Deus de forma convicta, racional e sincera do fundo do coração, sem hipocrisia, não é acreditar em Deus igual faziam os fariseus. Não é acreditar em Deus apenas através dos lábios, através do proferimento de palavras bonitas, rebuscadas, enquanto o coração está destilando ódio, veneno, raiva, vingança, mas é acreditar em Deus de uma forma raciocinada. É crer que esse Pai que nos criou, a sua imagem e semelhança, Ele quer nos encontrar. É acreditar que Jesus está conosco todos os dias, quando nós buscamos praticar e sentir Jesus. E buscar praticar e sentir Jesus é seguir os seus ensinamentos, é buscar através de uma renúncia, é buscar através do desapego a algumas questões materiais, é buscar o quê? Auxiliar o próximo. Estar próximo de Jesus é levar uma palavra amiga àquele que está necessitando. Nessa época de pandemia que estamos vivendo, quantas pessoas necessitando materialmente de alimentos, quantas pessoas passando por necessidades que nós muitas vezes, graças ao bom Deus, que nós que temos essa condição material, não poderíamos desfazer desse supérfluo. Olha como a humanidade está regenerada, a solidariedade que a gente percebe em toda a sociedade, em todos os países, as doações de alimentos que nós temos presenciado em todos os setores, independente de religião, independente de credo, independente de orientação política, meus irmãos e minhas irmãs. Nós todos somos uma família universal, e essa família universal pertence à humanidade. Jesus não quer o mal de nenhum dos seus filhos. Jesus quer que todos nós nos amemos. Jesus não disse para nos amassarmos, né? Jesus disse para nos amarmos. Porque se nós desejarmos o mal, mesmo que seja para o nosso inimigo, Jesus está desejando o mal para essa pessoa. Nós devemos amar inclusive quem? Os nossos inimigos. É assim que está no Evangelho. É assim que Jesus fez quando aqui esteve. Os mansos são aqueles que amam inclusive os seus inimigos, mansos de coração. Mas amar o inimigo nós sabemos que não é dar o pescoço ao assassino, não é conviver com esse inimigo todos os dias, cotidianamente. Amar aos inimigos é muitas vezes fazermos preces àqueles que nos ofendem, porque aquele que ofende é que está doente. Quem ofende não está bem. Então, amarmos é fazermos uma prece, uma oração para aquelas pessoas que muitas vezes, em razão de algum desequilíbrio, seja ele emocional, seja um desequilíbrio psicológico, seja uma cólera momentânea que a pessoa teve aquela reação, qual a conduta do verdadeiro espírita, do verdadeiro seguidor de Jesus aqui? Qual é? Não retrucar, não buscar instigar o ódio, não buscar levar aquilo a certo ponto que o desgaste que vai trazer vai nos mostrar que a perda de tempo ali é clara. Vamos amar o próximo, mas desejando bem ao nosso inimigo. É difícil? É. Desejar o bem a um criminoso, por exemplo? Claro que nós sabemos que é difícil. Somente quem já foi vítima de algum crime. Mas nós devemos o quê? Buscar a nossa evolução, porque nós não sabemos dos nossos erros do passado. Não julgue para não ser julgado. Não aponte o dedo para o próximo antes de olhar para as próprias imperfeições. Então, devemos buscar essa fraternidade, meus irmãos. Jesus nos mostrou justamente isso, que sejamos fraternos uns com os outros. Que nesse momento de regeneração, que nesse momento que estamos vivendo, que somente busquemos o que? Aumentar
os laços de fraternidade, de solidariedade, para entendermos que nós somos o quê? Pertencentes a uma única família, que é essa família universal, que é essa família chamada humanidade. E aqui Jesus também ele é bem incisivo, né? Bem sim, sim, não, não. Devemos evitar a hipocrisia, meus irmãos e minhas irmãs. A hipocrisia, muitas vezes, é um vício que se desenvolve em toda a história e permanece até os dias atuais. Devemos buscar calar os nossos sentimentos maléficos, as nossas imperfeições e transformá-los em sentimentos nobres. Mas não façamos como os fariseus, como nos templos os sacerdotes faziam, em que belas palavras viam proferidas por lábios de mel, mas o coração estava, conforme já dissemos, recheado de ódio, de raiva. Vamos olhar em casa, nos nossos lares, para os nossos entes e tratá-los com amor, com responsabilidade, com respeito, porque muitas vezes nós vemos na sociedade o quê? Aqueles tiranos domésticos, aqueles que em casa adoram ser o quê? Aqui eu mando, aqui eu sou respeitado, aqui eu sou obedecido. E perante a sociedade, parece que é outra pessoa. Perante a sociedade, parece que é a pessoa mais dócil e amável que pode existir. Vamos combater essa hipocrisia. Vamos ser o quê? Sinceros conosco mesmos. Herdar essa terra regenerada é buscarmos nos melhorar intelectualmente, moralmente, individualmente, praticando essa boa nova, que é a caridade para com o próximo. E o que nós temos para alcançar isso? Além do Espiritismo, o que mais nos consola? Essa doutrina da reencarnação. Essa doutrina da reencarnação que vai nos mostrar de uma forma muito racional essa comunicação que existe do mundo material com o mundo espiritual, que se não evoluirmos nessa encarnação, teremos outras oportunidades. Mas, tendo esse conhecimento, nós vamos esperar? Seria correto nós esperarmos as próximas? Não. Sim, até podemos. Mas é isso que Jesus fez? Claro que não. Não podemos nos entregar à preguiça. Não podemos nos entregar a esse comodismo, meus irmãos e minhas irmãs. Devemos aproveitar cada uma dessas existências e agradecer aos céus. Olhar para essa abóbada azul que é o céu, esse presente que Deus nos deu e agradecer por estarmos aqui encarnados. E o mais difícil, agradecermos por estarmos suportando e recebendo os problemas, os obstáculos, as dificuldades, porque os mansos herdarão a terra quando eles estiverem depurados. Os mansos herdarão a terra quando o egoísmo, o orgulho não mais existir. Os mansos herdarão a terra quando nós estivermos apenas voltados para a prática do bem. E como nós podemos começar essa prática do bem? Conforme nós estamos dizendo, conforme aqui no Centro Semeador sempre é falado, praticando o bem dentro de casa, sendo mais humano com o nosso familiar, sendo mais benevolente, muitas vezes calando a uma ofensa ao invés de retribuir essa ofensa. É só dessa forma que estaremos seguindo o nosso Pai, que estaremos chegando a esse reino dos céus. Porque aqueles que permanecerem ainda arraigados no ódio, arraigados nessa vaidade, nessa vontade do ter, terão as oportunidades, outras encarnações. Isso é um consolo. Essa misericórdia divina é um consolo. Porque todos os mundos, né, até nós temos lá no Evangelho, as várias moradas. Meu pai tem várias moradas, né? São vários mundos. Então nós temos ali relatos de espíritos de como são esses mundos. E nós devemos buscar o quê? Nós instintivamente nós buscamos evoluir ou involuir? Claro que nós buscamos evoluir. E quando nós temos esse presente de Deus, que é a doutrina espírita, essas 5 obras que Kardec nos traz de uma forma muito clara, de uma forma muito racional, não podemos deixar passar essa encarnação. Vamos aproveitar, não é dia após dia, mas minuto a minuto, segundo a segundo,
cada dia dessa existência. Aproveitarmos esses dias que estamos em isolamento em casa para estreitarmos os laços de amor entre nós e não para afastarmos, para que busquemos com isso alcançar esse banquete celeste que Jesus nos convida dia a dia. Toda hora estamos sendo convidados, ou não, ou nós não somos convidados todos os dias a nos tornarmos mansos, generosos, gentis, né? Buscarmos acabar com esse medo, buscarmos acabar com esse egoísmo que vai nos destroçando intimamente. Então, os mansos que herdarão a terra serão esses, meus irmãos. Serão esses aí que buscarem especialmente melhorar as imperfeições, transformar o egoísmo e o orgulho em sentimentos sublimes de caridade ao próximo, de amor ao próximo, de justiça e de caridade. Então, desejar a todos aqui uma excelente semana, que possamos permanecer na presença do nosso Mestre Jesus, envolvidos em toda essa sua paz, nesse seu amor, e que permanecemos na sua companhia. Boa noite, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, que a espiritualidade benfeitora permaneça conosco. Fred, que Jesus o abençoe. E nesse momento, nós vamos fazer a oração final, pedir a transmissão do passe, a fluidificação das águas, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Jesus amado, vós que sois todo poder, toda bondade, auxilia a cada um de nós, a todo instante, a buscarmos no nosso íntimo, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, essa transformação, essa potencialidade que há em cada um de nós, que possamos executá-la dia a dia, na prática do amor, da caridade. Que os teus benfeitores, Mestre, possam alcançar cada lar e ali derramar as vibrações do amor, da paz, envolvendo a todos, nas energias da saúde, da serenidade, da esperança. Que possam também transformar as águas na medicação necessária às nossas dores do corpo, às nossas dores da alma. E assim, finalizando esta noite, que toda a mensagem do Evangelho permaneça conosco, que possamos seguir por esta estrada da mansuetude, calando o ódio, a violência, os preconceitos e buscando em Ti, Jesus, o nosso guia, o nosso exemplo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Fiquemos todos em paz. Beijo no coração.